Olá, meus queridos. Vamos lá mais uma vez para o nosso capítulo de hoje, de Obreiros da Vida Eterna. André Luiz e Chico Xavier, no nosso estudo em grupo. É o quarto livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Hoje o capítulo 15. Aprendendo sempre. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo resoluto penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do corpo fisiológico. Nosso dirigente contemplou-o enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhando findo e longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e refluxo dos princípios vitais em readaptação. É como o cordão umbilical do bebê e a placenta da mãe. Tem um fluxo e um refluxo. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais, quase de imediato, de avançada decomposição. O corpo físico morreu definitivamente. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefatos e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor num impulso de criança alarmada e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade e confiança, porque a experiência do corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz, num tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa pronunciada, com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento. Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-se eternamente nos braços e falou. Escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado.
Estamos agora, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado, como convém, no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão do círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança serena e firme em nosso Pai Celestial. Ó minha mãe, e a esposa, os filhos. A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou-a Dimas, através de espesso véu de pranto, e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve, partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos, por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança, irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas de separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar e, sobre funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar, cambaleante, para Jerônimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor, de olhos marejados, e explicou: Nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador, recém-liberto, fazia o olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o mais uma vez, animando-o. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito dentro em breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não tema, pois, se já preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia: Venha ver o aparelho que o servir fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu: Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Esse pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre, na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois,
de responder, por enquanto, às arguições de sua mulher e seus filhos, dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhe ainda e sempre inestimável amor. Dimas procurou conter-se ante as perturbações gerais do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a eles, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para contentar raciocínio, porque tentou em vão articular uma prece, em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo, de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, que não foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos ao fim o cortejo, de número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações de sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que vimos, mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhávamos à porta. Endereçavam deletérias piadas, longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram caratonhas de enfado e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: "Não adianta, é protegido." Voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito que significaria tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. "Nossa função, acompanhando os despojos," esclareceu ele afavelmente, "não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes os resíduos vitais." Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: "Não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros." Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: "Como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções sobre o diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos." "Oh, mas que paisagem repugnante!" exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. "É verdade," concordou o interlocutor. "É quadro deveras ascoroso. Todavia, é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais
filhos de Deus. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônimos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e através de passes magnéticos longitudinais extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum. Através de processos indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Completada a curiosa operação, tive a minha atenção voltada para gemidos lacinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante e vasto necrotério de almas. Jerônimos entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhada em cabeça nas mãos, lastimando em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espada e interroguei. Que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Oh, o senhor chama-me irmã? Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma? Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se esse pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face à compaixão que o triste quadro provocava. Ignorava que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei. Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico, depressa. Só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Jesus é nosso médico infalível, tornei, e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade, tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente. Chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Na fúria aflita, passou o choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem luz prateada, que o caracterizava em díminas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade. Meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não me preocupar diante da infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la a perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloravam do raciocínio à boca. Longe de o interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente.
Compreendo-lhe sua estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como esse. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante, e, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Atingiu o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o simila similus em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso. Castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática do convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo da ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição de borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Findo o parto difícil, sobrevieram-lhe infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que os últimos instantes dos vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os sentidos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos, por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole, tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se infeliz aos malfeitores desencarnados. Quer dizer, se cortar o fio de prata precipitadamente, ela pode se juntar àquela horda. Entende? Tudo tem razão de ser. Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não, não pode ser, temos ordens. Por que tamanha exigência? Insisti. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria
intempestiva a residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel, ao dever de flagelar com sua paixão desvairada o corpinho tenro do filhinho pequeno. E como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. E da lei natural, que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de medo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador, em instância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo, e designando um velhote desencarnado, de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: Venha, escute. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-me a aproximação, rogava a súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me! Debalde ofereci-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. E como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros, zurzi-los diariamente. Por que não pudesse dissimular o espanto que me tomava o coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem, tão acentuadamente furiosos e perversos, que, do fundo escuro do sepulcro, se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostrais, tal o estado deplorável de suas consciências atraído para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão de tranquilidade, o colaborador cônscio do serviço a realizar acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Olha que frase de sabedoria. Vou reler. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me apóstolo. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos, votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses da vida eterna, e no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Ele já acordou lá no umbral, vocês lembram, né? Nosso dirigente percebeu-me o propósito e falou bem-humorado.
Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe reconhecimento, enquanto o recém-liberto aquecia bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos de dor física? Comecei. Guardo integral a impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Viram só como são as coisas? Simples. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou-me a pesquisa, asseverando: esse André, hein? Você pode intensificar o relatório das impressões quando deseje, interessado em colaborar à criação da técnica descritiva da morte. Certo, porém, de que não se verificaram 2 desencarnações rigorosamente iguais, o plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Quer dizer, o interrogatório do André não ia adiantar muito. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber, e amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Nós aprendemos muita coisa sobre a morte hoje, não é? Vamos ver se a gente usa esse conhecimento na nossa hora, porque vai chegar para todos nós. Não só a hora da gente passar, como também de atender aqueles nossos amados nesse momento. Precisamos aprender a ter um comportamento correto. Vamos às observações. Percebemos como o desencarne é semelhante ao nascimento. Cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescência ao despertar, estremunhando findo e longo sono. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. No nascimento, corta o cordão e o bebê respira por si mesmo. O cordão supre as necessidades do bebê até que ele seja autônomo. 2. Dimas, assim que acorda, pensa na família que ficou, ao que a mãe imediatamente diz que deve deixar que a providência divina os ampare. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. É muito importante esse momento. É ponto importante ao qual não estamos preparados. Assim como Jesus disse, deixe que os mortos cuidem dos mortos, aqui aprendemos também que os vivos cuidem dos vivos. Precisamos entender que nossos familiares que partem passam a ter nova vida, novos caminhos, ensinamentos e tarefas. A atitude de constante chamamento, seja qual seja o motivo, serve apenas de obstáculos para todos, em ambas as direções. O que parte também, o que morre, se ele fica constantemente em aproximação do lar, ele leva sofrimento para a família e vice-versa. 3. Mais uma vez, temos reforçado a informação da eficiência da prece. Lembramos no capítulo anterior que Dimas pediu para ter a mãe junto dele. Diz ela, vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. Quer dizer, a mãe dele tinha as tarefas dela, as obrigações dela no plano espiritual. Cabia a Dimas se preparar para os trabalhos dele, não é verdade? Dimas teria que seguir o rumo dele,
não poderia juntar-se às atividades que a mãe desenvolvia no plano espiritual. Assim como nascemos na Terra, crescemos e temos nossas atividades pessoais, independente do que faça a família na passagem para o plano. Na passagem para o plano espiritual, dá-se o mesmo. Nascemos no plano espiritual e iniciamos uma nova trajetória. Cada processo de encarne e desencarne também tem características próprias, segundo as necessidades de cada um. Vimos em estudos anteriores que o espírito desencarnado era levado imediatamente para os planos a que pertencia. No caso de Dimas, ainda tão apegado às pessoas e atividades da vida que tinha, era preciso reforço no entendimento de que agora tudo recomeçaria. Ele então acompanhou até o fim as cerimônias fúnebres de seu corpo, recebendo as orientações para o momento. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. Lembro sempre que as letras em amarelo são cópia fiel do texto. Nossos pensamentos nos levam para o que pensamos. Então, pensar harmoniosamente e de modo confiante e otimista nos ajuda sempre. Isso vale quando estamos encarnados ou desencarnados. 5. Mais uma vez recomenda a mãe de Dimas quando se aproxima da família que chora. Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam. Nós precisamos aprender isso. Eu sei que vocês vão pensar, não, mas eu não posso. Eu tive meu filho, eu tenho minha esposa, eu tenho minha mãe. As pessoas acham que é falta de amor essa separação. E é o contrário. É o amor que deve fazer com que a gente os deixe. Tanto os encarnados devem deixar os que se foram, como os que vão devem deixar em paz os que ficaram. Tudo a seu tempo. Ou vocês acham que Deus, que a espiritualidade está passando por isso pela primeira vez? São milhões e milhões de anos, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que vivem essa situação. Nós precisamos entender que esse é o modo correto. Precisamos entender e aprender, por mais difícil que nos pareça, aceitar e confiar, pois não há morte, apenas um intervalo que precisamos respeitar. Nós também precisaremos um dia de paz para o nosso momento de separação temporária. Então, se nós queremos ter essa paz quando chegar a nossa vez, vamos dar essa paz agora e nas oportunidades que tivermos. André descreve a cena na área do cemitério. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora, verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhavam-se à porta. Espíritos ignorantes se mantinham junto de seus restos enterrados. Formavam uma comunidade de desocupados, dedicados a incomodar os que ali vinham. Quando vamos aos cemitérios, nossos pensamentos atraem para lá os que esperamos honrar. Se nossos amados que partiram estão em colônias harmoniosas, são atraídos para esse caótico local. Lembranças de momentos difíceis são relembrados desnecessariamente. Não seria melhor honrarmos os nossos amados já falecidos em local mais harmonioso? Nossas casas, por exemplo, se precisamos de referências, que sejam suas fotos, não é verdade? Por exemplo, quer ver uma forma absurda? Se você ama seu ser amado, você não leva para o local de sofrimento. Você leva para o local de júbilo. Se você não quer fazer isso em seu ambiente, vai para uma igreja, para um templo qualquer que seja. Vai para uma área, um parque, um lugar florido. Faça lá a sua homenagem. O cemitério é o lugar pior para se lembrar dos nossos entes queridos. É o pior lugar que nós podemos ter. Nós precisamos aprender isso. Posso parecer dura,
desumana. Mas isso é para o nosso bem. Precisamos entender isso. 8. Aprendemos que, através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum. Já aprendemos que os nossos pensamentos são ordens. Acredito, nós também poderíamos executar esses passes com a finalidade descrita. Não em seguida ao falecimento, pois essa energia ainda pode ser recolhida pelo que se retira da matéria. Mas antes do fim das cerimônias, podemos nós mesmos efetuar os passes, discretamente ou até mesmo mentalmente. Não precisamos gesticulações e encaminhar o que ainda houver de energias para a natureza ao redor. Basta o nosso pedido mental. Nós, quando fazemos os passes, seja o autopasse, seja o que for, nós não precisamos de gesticulações. Não é verdade? Já aprendemos que o pensamento comanda tudo. Então, a gente comanda pelo pensamento os passes que a gente precisar oferecer ou tomar. 9. André é atraído por um choro e encontra uma mulher desesperada que não entende o que se passa com ela. Tentou ajuda, mas foi abordado por outro espírito. Sou do posto de assistência espiritual da necrópole. Entendemos que, apesar das cenas descritas, antes, os cemitérios têm postos de assistência. Todos têm amparo quando dispostos ao socorro. Está tudo certo. Nós somos muito infantis, achando que tem alguma coisa errada. A espiritualidade tem controle total sobre todas as situações. Não existe um desencarne igual ao outro, assim como não existe um reencarne. É preciso entender que tudo está no seu devido lugar e colaboramos tendo bom pensamento. 10. Explica ele o imperativo do sofrimento benéfico a todos aqueles que vêm dar até aqui após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Tudo tem razões de ser. Não há acasos, especialmente nos assuntos da espiritualidade. 11. Quando o grande número de ociosos da necrópole fica entendido por André e agora por nós, malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Tudo mantém a proporção no mundo físico e no espiritual. Tudo que a gente vê no mundo físico é similar no mundo espiritual. 12. O responsável pelo posto no cemitério nos relata o caso da jovem desesperada. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais. E segue detalhando o caso. Quantos de nós não conhecem casos semelhantes? Podemos imaginar as consequências que enfrentarão. Não conhecemos várias mãezinhas que têm esse tipo de comportamento? Acha que a gravidez é uma coisa biológica comum. Não é? Nós estamos recebendo uma criança que vem do plano espiritual. Merece todo o cuidado, todo o carinho. Eu não quero nem lembrar aqui o que eu poderia relatar de casos que a gente vê, que todos vemos. Melhor deixar, não é? 13. André insiste no desligamento, ao que é alertado. Não tem direito, como mãe infiel, ao dever de flagelar com sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quer dizer, agora que ela lembrou que é mãe, por que ela não lembrou antes? Então ela semeou esse tipo de comportamento. Ela vai ter que colher. Todos nós colhemos, não é?
Mais uma vez, vemos a sabedoria dos experientes. Nós, na tentativa de ajudar, muitas vezes acabamos por mais prejudicar. 14. Mas depois que ela entender pelo sofrimento, então será libertada e dormirá sono reparador, em estância de paz, que nunca falta ao necessitado, reconhecido as bênçãos de Deus. Não é? Nós já não sabemos que existem milhões e milhões que ficam dormindo? Por que será? Alguns morrem e nem sabem que morreram. Vão direto dormir. Outros são acudidos imediatamente. Outros vão direto para um bar. Como foi dito, cada caso é um caso. 15. Creio que deveríamos usar esses ensinamentos para educar os nossos filhos. Precisamos fazer entender a necessidade do crescimento responsável para que não sofram na idade adulta, para que não sejam mães e pais relapsos quanto aos seus deveres para com a família. 16. André observa outros espíritos em condições tristes por falta de preparo durante a vida. Quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Se for libertado, ia castigar os herdeiros, exorzi-los diariamente. É assim, né, meus queridos? É desse jeito. A gente atrai aquilo que temos no coração. 17. Outros exemplos, os violentos, se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostrais, tal o estado deplorável de suas consciências atraída para as trevas pesadas. São N exemplos. Morremos como vivemos. Quem é violento vai ter uma morte, uma vida seguida da morte, igual àquela que ele semeou. Vamos pensar nas nossas vidas. Ainda há tempo de corrigir erros que tivermos feito. 18. Muita sabedoria nas palavras do Espírito Zelador. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Por isso lamento tanto pelos que conhecemos ou pelos noticiários, políticos corruptos, traficantes, criminosos de todos os níveis, todos precisarão dos tempos amargos no futuro próximo. Não é? Então, em vez da gente acusar, em vez da gente apontar o dedo para todas essas pessoas que têm esses comportamentos, devemos ter pena, muita pena. Porque nós sabemos, podemos imaginar as dores que vão ter que passar para poderem sair dos lugares para onde irão. 19. André, sempre pesquisador, fala com Dimas. Sente ainda os fenômenos da dor física? Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos encarnados, e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto que logo mais leve e reconfortado. É importante esse relato, que deve nos servir de meta para nossas vidas e dos que amamos. Não devemos nos fixar no que passou. O presente é precioso, semeador do futuro. Então, a mente é como um sintonizador. Se você sintoniza na vida física, você vai sentir os problemas físicos. Se você sintoniza no futuro, naquilo que vem, no seu estado que você vai também melhorar as suas condições. É simples assim. Mas é difícil, né? Mas a gente aprende. 20. André pergunta sobre os sentidos. E Dimas responde que os tem como antes. Inclusive, sente o estômago vazio. Mas isso não incomoda. Mas completa Jerônimo. Não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. E nós vimos que Dimas ainda está muito preso à situação física.
Então, ele sente essas situações físicas de fome, sede e tudo mais, não é? Então, temos que nos esforçar. A gente, com as obras de André Luiz, a gente tem todo o roteiro. Cabe a nós treinarmos para as nossas necessidades presentes e futuras, nossas e dos que amamos. Ficamos mais uma vez com esse capítulo, aprendemos sempre muito, precisaremos reler esses detalhes, precisaremos destacar outros detalhes, aprendendo sempre. Aguardo o comentário de todos vocês na área adequada. Um grande abraço e até o próximo capítulo.